uma das tuas maiores experiências como caça-talentos foi num programa que a SIC fez, chamado Popstars, onde de norte a sul do país milhares de raparigas se candidataram a ser estrelas, a fazer parte de uma girls band. O que é que sentiste nessas miúdas que estavam à procura de ser estrelas, que achavam que tinham boa voz, umas teriam, outras não? O que é que sentiste, que emoções é que sentiste nessa caça? Olha, para já, quer dizer, pessoalmente, houve ali uma altura que nós já estávamos todos emocionalmente envolvidos uns com os outros, não é? Porque às tantas, aqueles meses, acho que foram quase 6 meses de casting, às tantas já era quase uma família, quer dizer, depois houve ali uma altura que tínhamos que nos partir em 2 pedaços, quer dizer, um lado emocional, um lado pessoal e um lado profissional. E deixa-me só contar aqui um pormenor que foi, a parte mais difícil, foi exatamente no fim, em que era a fase final do casting, em que iam passar de 10 para 5, onde cada um de nós, éramos 3 júris, tivemos que ir à casa de cada uma delas e dizer sim ou não. Portanto, haviam 10 e tínhamos que dizer 5 nãos e 5 sims. Obviamente que os sims eram bastante agradáveis de dizer, mas os nãos eram muito desagradáveis. E a mim, logo por azar, calharam-me 3 nãos para dizer. O que era extremamente desagradável, porque nós chegávamos a sítios incríveis do país, no interior, estavam lá as pessoas para nos receber, com toda a simpatia, não sabiam se nós íamos dizer um sim, se íamos dizer um não. Às tantas tinham a casa cheia de... E nós sabemos que ficaram pessoas com um enorme talento fora. Ficaram com um enorme talento fora. Mas nesses momentos é que, de facto, eu senti uma emoção muito forte, não só nos nãos, mas como nos sims. Eu lembro que dei o sim à Liliana e tinha dado 3 nãos. E lembro perfeitamente que aquele sim valeu pelos 3 nãos todos que dei, porque a alegria dela foi tanta de receber um sim que tinha ficado numa coisa que andava há 6 meses, que valeu. Eu acho que pensei, pronto, ok. Só por este momento de alegria que se deu à Liliana por pertencer a uma banda, só por isto valeu a pena todo este stress que estava ali acumulado, e aquilo foi assim como que o melhor de estressante que ocorreu, foi um descarregado de emoções, a alegria dela e dos pais que estavam ao lado, portanto foi uma emoção muito bonita. E tu sentes que 2 anos passados elas ainda sentem o valor de terem sido caçadas? Eu penso que sim, mesmo que às vezes esteja um bocado subconsciente, mas eu penso que sim, porque depois obviamente as coisas vão andando e depois cai-se na real e vê-se que isto afinal... Okay, não é só ser estrela? Não é só ser estrela, quer dizer, implica trabalhar. Às vezes, como eu dizia nos castings, o único sítio onde o sucesso está antes do trabalho é só no dicionário, portanto as pessoas têm que trabalhar e, portanto, às vezes esquece-se um bocadinho, obviamente, toda essa alegria, quer dizer, é um bocado como a pessoa sai da faculdade, ok, formou-se, mas depois não fica sempre com isso cá dentro, né? Depois entra no mercado de trabalho e a coisa depois começa a desenvolver-se e por vezes é que nós encontramos as dificuldades. Portanto, mas muitas vezes cruzarmos com a pessoa certa no momento certo pode-nos mudar a vida. Sim. Tem que estar nos sítios. Em casa ninguém vira artista, não é? Não está em casa, não vai lá aparecer o... Sim, mas pode estar não vai aparecer o Nuno Carvalho ou o Célia, seja o que for. À frente da porta da SIC todos os dias e nunca ninguém reparar nessa pessoa para ser apresentadora, atriz, qualquer coisa. Às vezes é nos sítios mais inesperados, da forma mais inesperada que a pessoa certa passa por alguém. É óbvio que os castings são uma ajuda para isso, não é? Porque as pessoas vão aparecer de propósito naquele sítio. Mas por vezes é necessário. Mas mesmo para os castings, a pessoa tem que estar ali o jornal na altura certa. Eu acho que há aqui há depois uma conjugação quase dos astros, não é? Quer dizer, que é preciso as pessoas estarem a lerem o aviso na altura certa e por aí fora. E isso pode mudar a vida. Já alguma vez vos aconteceu, ou sabem pelo menos de uma história de alguém que foi caçado, a quem foi dada a hipótese de repente construir uma carreira extraordinária e que disse: não, meus amigos, isso não tem nada a ver comigo? Eu conheço vários casos. Estive agora uma situação de uma possível cantora que tinha, aliás, já tinha o contrato, foi há pouco tempo, há um mês e meio, tinha inclusive um contrato acordado entre nós, a NZ Produções e uma multinacional. E aliás, ela estava a estudar lá fora, nos Estados Unidos, e depois vinha para cá e depois decidiu outra vez voltar e desistiu já. Tinham já um pré-contrato, portanto estava já tudo acordado, e desistiu dessa hipótese. Porquê? Porquê é que achas que isso acontece? A ideia de fama, de carreira, é um Eldorado. Este caso eu não sei. Quase irrecusável. Às vezes pode ter a ver com os pais, não é? Porque as pessoas são muito novas, pode haver com uma influência dos pais, pode ter a ver com um amadurecer melhor da ideia e depois pensar, bom, não é por aqui que eu vou. Mas de facto não é muito normal, não é muito. Não é muito normal, mas de facto hoje em dia tem-se a ideia que toda a gente quer ser famoso.
E isso não é verdade, porque às vezes a fama assusta algumas pessoas. Exatamente. E eu não me estou a lembrar de nenhum caso. Estou-me a lembrar de um caso, por exemplo, de uma pessoa que é minha amiga, a quem de facto a fama assusta. E ela era atriz e escolheu não ter uma visibilidade. Era e continua a ser, mas escolheu não ter uma carreira mediática. Em termos mediáticos, em termos públicos, porque não quis, porque é uma coisa que não lhe interessa. E tem perdido trabalhos como atriz por causa disso, porque não se quer expor, e porque de facto hoje em dia, cada vez mais, e infelizmente, a carreira de ator implica uma exposição pública à qual as pessoas não estão todas dispostas. E porque muitas vezes aquilo que acaba por acontecer, e agora começaram a haver paparazzis em Portugal, portanto, finalmente. É um não estou a dizer bom, mas tantos anos. Nem a toda a gente interessa. Nem a toda a gente interessa que a exposição da sua vida privada só por causa de um talento público, não é? Mas por outro lado, acho que também há de ter o lado positivo disso, que é as pessoas pensarem bem, bom, antes de ser, volta àquela questão atrás, antes de ser famoso, que pode só não trazer vantagens, mas também desvantagens, é a pessoa acreditar, antes de correr esse risco, pensar assim, bom, eu gosto tanto disto que até vou correr o risco de ser famoso. Exatamente. Porque até uns anos atrás, até uns anos atrás, eu vou ter o prazer de ser famoso. Agora é bem assim, agora pode ter o prazer e o desprazer de ser famoso. Não é? Tu, quando arriscas, tens uma margem de receio ou não? Sim, claro. Bom, obviamente que há sempre uma boa margem de receio, aliás, porque a música é, como se chama dizer, there's no business like show business. Portanto, é das áreas mais incertas e que, portanto, ainda por cima, por vezes a música não tem o meio termo. Ou resulta ou não resulta. Pronto, o meio termo não é muito usual. E, portanto, há sempre uma margem de risco. Mas, como dizia o Mário Soares, está decidido, não se fala mais do assunto. A partir da altura que se avança num projeto, segue-se em frente e depois logo se vê, não é? Nuno, só para terminar, andas à procura de quem agora? Olha, essa eu só tinha encontrado aqui a Nélia Furtado. De tudo e ninguém ao mesmo tempo, porque na verdade. Olha, estás mesmo atrapalhado com a minha pergunta. Não queres aproveitar a antena para, quem sabe, caçar um talento? Já temos aqui um talento. Um talento para te picar. Um talento que é Ana. Não, olha, por exemplo, aconteceu há coisa de 2 meses. Estamos aqui a meio de agosto, há 2 meses atrás, mais ou menos, estava a ver o Herman Sick e de repente vejo lá um talento que o Herman, neste caso foi o Herman que caçou, não é? Que foi buscar lá na internet e trouxe, que era um tal de um rapper açoriano, Sandro G. E eu estou a ver a televisão assim, este fulano, antes até de ouvir depois ele atuar, etc., tem qualquer coisa. E depois vim até aqui aos estúdios. Tem uma voz da Sirion, é muito engraçado. E depois vim aqui, vim falar com ele, etc. E depois até fizemos um contrato e gravou-se um disco e está um disco no mercado, etc. E esse é um tipo de talento diferente, que não se anda aí à procura, não é? Mas é um talento genuíno, quer dizer, uma coisa. Lá está, foi acenderes a televisão no momento certo, onde exatamente, estava a pessoa certa. Exatamente, e ver que estava ali uma hipótese. Portanto, por isso te respondo, não ando à procura de ninguém em específico, não estou com nenhum projeto em específico. Mas agora, andas no dia a dia, atento. ao encontrar as pessoas, olha, isto podia servir para este projeto ou para esta ideia e tentar depois a partir daí, aliás, como aconteceu com os Anjos, que não era um projeto, não havia projeto nenhum para eles, eles surgiram de uma banda que aliás era concorrência do sucesso, não é? Surgiram, eles queriam ter uma carreira e pronto, formou-se uma carreira. Ali era um talento próprio do Sérgio e do Nelson, não era um projeto desenhado num papel. Resta-me desejar-vos boa sorte para a agência e para os três. Boa caça, então. Está bem? Muito obrigada. Obrigada. Mas é uma boa arma apontada, com bons objetivos, acho eu. Muito obrigada.